O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café arábica. Vamos conversar um pouco a respeito da retomada, principalmente dos negócios internacionais, depois de termos esse final de semana prolongado lá nos Estados Unidos, com o feriado desta última segunda-feira. Para falar sobre o mercado, eu vou conversar com o Haroldo Bonfá, que participa ao vivo conosco. Haroldo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E temos uma retomada de negócios em alta. Bonfá, ao que se deve isso, né? Como que o mercado, neste momento, vai racionalizando as informações? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bem, como você bem disse, o feriado de segunda-feira em Nova York, em todos os Estados Unidos, provocou aí uma reação forte agora na terça, né? O mercado subiu muito, já subiu 700 pontos, agora nós estamos com 500 pontos de alta. Isso tem vários fatores. Primeiro, ele vem o mercado estava digerindo todo esse aumento de taxas, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, e como que isso vai refletir, inclusive, na sua posição de consumo. O mercado, a princípio, recuou bastante e agora, por exemplo, as bolsas lá fora, nos Estados Unidos, né, estão subindo. O que isso quer dizer? Que existe aí um fator econômico positivo de consumo que pode estar fazendo trazer esse aumento aí de volatilidade de novo no café arábica. Temos também uma frente fria, né? Hoje, como já foi mencionado no programa, se iniciou o inverno e, com isso, já a temporada de noites frias aí estão por vir. Tem uma chegando aí no começo de julho, o pessoal está um pouco assustado, é um pouco cedo ainda para falar, mas isso já refletiu no mercado. E o nosso glorioso real, né, caindo aí 1% agora, ele já chegou a cair mais ainda durante o dia, e isso a gente sabe que essa inversão, quando o real cai, Nova York sobe. Essa é uma correlação invertida bem comum. Então, todos esses fatores aí ajudaram o mercado de Nova York a dar essa subida aí bem repentina hoje, terça-feira. Vamos falar até, daqui a pouco eu vou dar sequência até nessa fala, que você comentou essa inversão, né, que é tão tradicional quando nós temos alta ou queda para o dólar, como é que se comportam os investidores em Nova York com café. Aí nós temos um país, que é o Brasil, que é absolutamente o maior produtor e exportador do mundo. Outros mercados, né, quando você tem essa alta do dólar, por exemplo, se o dólar estivesse subindo, comparando com soja, por exemplo, o cenário seria ainda mais positivo para o produtor brasileiro. O cafeicultor é um dos poucos que, quando tem esse cenário, acaba que não aproveita tanto essa situação, já que acaba tendo uma compensação caso o dólar estivesse subindo. Não é isso, Bonfá? É isso, e existe aí uma cultura infeliz dizendo que você tem sempre oportunidade. Claro que tem sempre oportunidade, mas o que nós recomendamos é que quando fechar o negócio, quando você tiver o seu preço de venda com o seu dólar e com Nova York alinhado dentro das suas expectativas, que você feche um pouco dos seus negócios, né? E você pode fazer isso de maneira independente. Você pode travar o dólar futuro quando você achar que isso é um número que bem interessante, e o mesmo acontece com a Bolsa de Nova York. É um pouco sofisticado, mas eu acho que o nosso produtor está bem alinhado com isso e tem muitos parceiros aí que ajudam ele a fazer essa conta e fazer também esse posicionamento, que é super importante para você ter aí estabilidade com segurança para suas vendas futuras.
Haroldo, pensando agora também aqui em alguns momentos, né, algumas questões internacionais, nós estamos tendo alguma fluência em relação à logística, principalmente no leste europeu, começou a ter alguma fluência, essa fluência ela acaba sendo impactando positivamente, por exemplo, o abastecimento de fertilizantes aqui no Brasil e também a outros países. Como que este cenário, talvez, né, que vai apontando para uma logística um pouco mais destravada, um cenário um pouco menos caótico, que é o que nós estávamos vendo, como é que isso influencia o mercado do café? É super importante todos esses comportamentos, né? Primeiro, ele traz segurança em termos de abastecimento futuro para você se programar e ter produtos para você implementar na sua lavoura. Não só café, né? Você falou há pouco sobre soja, milho bastante, então o Brasil é muito dependente desses implementos, desses fertilizantes, herbicidas, etc., para ter essa produtividade tremenda para abastecer o mundo. Né? A Ucrânia ficou sem fornecer, a Rússia está com problema de abastecimento para exportar, e com isso o Brasil pode ocupar posições aí muito importantes. Isso nos ajuda demais. Você tem outros componentes, né, como também foi mencionado aí na reportagem anterior, sobre o problema de logística. Nós temos o nosso diesel extremamente caro, né? O petróleo ele não tem ajudado a gente, ele chegou a bater 120, hoje ele está na casa aí dos 115, mas é muito alto um petróleo desse que, por sua vez, vai refletir em todos os custos. No entanto, temos aí chance, sim, de que o mercado interno, o preço do mercado interno do café arábica está relativamente, ou está bem razoável. Nós estamos falando aí R$ 1.300 uma saca, por exemplo, no Cerrado. Né? E isso tem tido estável, mesmo com a entrada da safra. Né? Isso dá um alento aí para o produtor, não é um número ruim, né? Não sabemos o futuro, mas agora, neste momento, eu acho que dá sim para ele trazer um dinheirinho aí para casa e com isso se programar aí para o futuro que virá, né? Que nós não sabemos bem como que ele vai ser. Haroldo, podemos falar neste momento de expectativas de preços para a arábica aqui no Brasil? Temos ali algumas questões que são climáticas, são os riscos que nós temos naturalmente sobre as áreas de lavoura, mas hoje nós podemos enxergar o mercado talvez de uma maneira mais sólida, até para tentar trazer aí alguma referência sobre o que nós teremos de negociação nos próximos meses? Então, eu acho que isso reflete muito essa distância que existe entre uma previsão de safra do governo americano, né, que é o USDA, que deu com 64, né, com o governo brasileiro, né, com a Conab. Essa diferença, nós estamos falando aí de quase 10 milhões de sacas, é muito impactante em termos de oferta e demanda mundial, ou seja, quanto que o Brasil vai ter de café disponível para vender e cumprir com seus compromissos. Né? O mercado está apostando que com esse atraso da colheita, com o problema de seca que nós tivemos, e agora com essa entrada realmente de números importantes de café, isso possa fazer com que no futuro tenhamos preços mais altos. Por quê? Porque podem não ser suficientes para atender toda a expectativa de mercado. Então, há necessidade, sim, de se organizar, pode, sim, ter aí preços mais altos. Nós estamos falando hoje mercado 2,30, bateu 2,33, etc. E tem gente aí apostando fácil no 2,50 para Nova York. Né? Ou seja, chances são que tem, assim, aumento e vai depender muito aí de uma série de componentes. Né? Repito, o mais importante é que cada produtor, cada trader tenha a sua visão de quanto que ele pode vender e como que ele vai ser remunerado por isso. E dentro dessa logística, se organizar para cumprir seus compromissos, que é muito importante.